Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, ou uma só carne. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne na presença de Deus. Interessante essa passagem bíblica, passagem que está no livro de Gênesis, que faz parte do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés. Escuta isso daqui. Eu quero tratar sobre os deveres do homem e da mulher de uma forma resumida. E quem sabe você me pergunta, pastor, por que o senhor está tratando desse assunto? Porque as pessoas estão enviando mensagens e fazendo perguntas diariamente aqui, diariamente, pessoas perguntando sobre a questão do marido, da esposa, da família, como lidar. Então eu vou fazer um resumo aqui com vocês e eu sei que é bênção de Deus. Vamos direto então, vamos tratar sobre os deveres do homem. Vamos tratar sobre os deveres do homem. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Essa é a passagem que nós acabamos de ler. Quais os deveres do homem dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, dentro de uma família? Você que está chegando, vai deixando o seu like aí. Primeiro, anote aí, o primeiro dever. Qual que é o primeiro dever de um homem dentro de um lar, no seio de uma família? O primeiro dever de um homem é ser o cabeça do lar. É isso mesmo, pastor, não entendi, vou repetir. Ser o cabeça do lar. Essa é a primeira função de um homem dentro de um lar, dentro de um casamento, dentro de uma família. A função do homem é ser o cabeça do lar. O que é ser o cabeça do lar? Quando a Bíblia fala e nos ordena que o homem é o cabeça do lar, como que nós podemos interpretar essa passagem de ser o cabeça? O que Deus está querendo dizer a respeito do homem ser o cabeça? Ser o cabeça do lar, a palavra já está dizendo tudo. Cabeça é feito para pensar. Cabeça é feito para determinar, para ditar a regra, para ditar as ordens. Você consegue compreender? Ué, pastor, então o homem agora quer dizer que a mulher está lá jogada no cantinho e o homem é que vai ditar as regras? Entenda o que eu estou dizendo para você. Eu gostaria de muita atenção para muitas pessoas aqui não confundir o que nós estamos pregando e trazendo aqui da parte de Deus. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar, não sou eu que estou falando. A Bíblia diz assim, que Cristo é o cabeça da igreja, como o homem é o cabeça da mulher. Então, a palavra cabeça, por que Cristo é o cabeça da igreja? Porque Jesus é aquele que pensa pela igreja. Jesus é aquele que projeta a vitória da igreja. Jesus é aquele que automaticamente está ligado em tudo que é bom e que é ruim para a igreja. Por isso que ele é o cabeça da igreja. Para nós entendermos essa função do homem na família, nós temos que primeiramente entender a função de Jesus no tocante à igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Por que ele é o cabeça da igreja? Porque ele pensa pela igreja, tá? Ele pensa pela igreja, ele automaticamente entende o que é bom e o que é ruim para a igreja, ele sabe aonde ele quer chegar com a igreja, ele automaticamente projeta e arquiteta os seus planos, todos voltados para a igreja, e essa é a função do homem. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da igreja, a Bíblia está dizendo que o homem é o cabeça da família, que o cabeça da mulher, a Bíblia está dizendo o quê? Que o homem é aquele que tem a função e a obrigação de pensar no tocante à família, de arquitetar, de tudo que ele vai projetar, ele tem que projetar pensando na família. Eu não posso, como um pai de família, fazer projetos que não diz respeito à minha família, que no final não vai trazer resultados para a minha família. Eu não posso, como o cabeça da família, trabalhar, mas o meu trabalho não é voltado pensando na minha família. Eu não posso, ir, ouvir ou fazer qualquer coisa nessa vida sem que a minha família seja o motivo desse grande detalhe.
Se a minha família não é o motivo do meu pensar, o motivo de tudo que eu faço, então eu não estou executando este papel. Eu não estou executando essa minha função muito importante. E aí entra aquele detalhe. Está difícil nos dias de hoje, como eu estou vendo muitas pessoas escrever aí. Está difícil. Está difícil o homem que assume o papel de cabeça da família, ainda mais nesta geração que nós vivemos. Essa geração que nós vivemos, que o homem, por ele não ter essa frente, por ele não fazer essa frente, por ele não ter essa autonomia, sabe o que acontece? Ele diz assim, ó, esse negócio de homem ser cabeça da família é coisa para antigamente, na época dos nossos avós. Isso é coisa antiga, há 100 anos atrás. A geração que nós vivemos é 50% a mulher, 50% o homem. Só do homem falar isso, ele já está tirando o pé do acelerador e automaticamente fugindo da sua missão primordial aqui na Terra. Ele já está automaticamente afrouxando. Ele já está automaticamente dizendo que ele não é o cabeça, que aquilo que ele vai fazer, ele pode fazer pensando na família, mas também pensando em outras coisas. Eu não posso trabalhar pensando, um exemplo, pensando em outras coisas que a minha família não receba benefício. Eu não posso ir ouvir, eu não posso fazer nada em que a minha família venha estar excluída. A minha família tem que estar envolvida, por quê? Porque eu sou o cabeça da família. Tudo que Jesus faz, escuta o que eu estou te falando aqui, tudo o que Jesus faz na face da terra, ele faz pensando na igreja. Jesus cura pensando na igreja, Jesus liberta pensando na igreja, Jesus batiza com o Espírito Santo pensando na igreja, Jesus paralisa os demônios pensando na igreja, Jesus vai arrebatar a igreja, porque ele quer ela perto dele eternamente. Assim é o homem no seio da família quando assume o papel de cabeça do lar. Tudo o que ele vai fazer, ele está pensando na família. Você consegue compreender? Tudo. Essa é a primeira função de um homem dentro da família. Você consegue compreender? Vamos lá para o segundo detalhe. Você que chegou depois, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você que chegou depois e não fez, eu vou pedir para você deixar o seu like. Nós estamos com 100 likes a menos, mais de 100 likes a menos, tá? E você que está chegando, deixa o like aí. Like não é vaidade, like é uma necessidade para que automaticamente o algoritmo venha a ser rompido e mais pessoas venham a ser notificadas desse assunto muito importante a respeito das funções do homem e da mulher na família. Vamos continuar. Segundo, qual é a função, né? Qual é o dever do marido, do homem na família? Isso aqui é muito forte. Isso aqui é forte e eu sei que tem mulher que vai se alegrar com essa colocação de Deus para os homens. Qual é a segunda função do homem? Primeiro, ele deve ser o cabeça do lar. Segunda função do homem, ele deve amar a sua esposa. É a ordenança de Deus. A Bíblia diz assim, ó, marido, amai as vossas esposas, como Cristo Jesus amou a sua igreja e por ela se entregou. Então, a segunda função do homem dentro de um lar é amar a sua esposa. Amar. Pastor, o que é amar como assim o homem deve amar a sua esposa? Escute isso daqui. A base do amor, a essência do amor, está em cima de um pilar chamado respeito, tá? O pilar principal que sustenta o amor é o respeito. Então, quando a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa, acima de tudo, ele deve respeitá-la. Respeitá-la não porque ela está ali, né, junto com ele como adjutora, como um vaso mais frágil. Então, esse amor deve ser um amor respeitoso. Eu não posso, destratar a minha esposa. Eu não posso gritar com a minha esposa. Eu não posso esculhambar com a minha esposa, principalmente na frente de pessoas, ou mesmo ela só entre eu e ela. Eu tenho que entender que a labuta do dia da minha esposa, correndo com os trabalhos de dentro de casa, que são muitos, e muitas que trabalham até mesmo fora, os trabalhos que envolvem filhos,
Até mesmo o processo da própria vida da mulher, que no decorrer dos meses, todo mês, passa um período aí de aproximadamente uma semana com cólicas, no ciclo menstrual, o seu humor altera, tudo isso é bagunçado na vida da mulher e ela tem que lidar com tudo isso. Quando um homem entende o seu papel dentro do seio da família, então ele automaticamente o cerca essa mulher de amor, porque ele sabe que é um dos bens maiores que ele tem aqui em vida. Ele sabe que é uma joia, uma pedra preciosa que Deus confiou e entregou na vida dele. E o amor é a maneira mais simples e mais verdadeira de lapidar essa pedra. Você quer lapidar a sua esposa para ela se transformar cada dia em uma mulher melhor? Ame ela. É simples. Ame ela. Tem pessoas, por exemplo, tem homens que pensam que amar a esposa é simplesmente dar presente, levar para passear, isso, aquilo. Faz parte, mas isso não é a base. A base está no respeito. A base está na cumplicidade. A base está na compreensão. Você consegue compreender? A base está na compreensão. Se você perguntar para uma mulher, o que você quer? Você quer ganhar presentes ou você quer que o teu marido te compreenda? Você vai saber a resposta. E as mulheres podem escrever até aqui na linha do tempo. Se você perguntar para a mulher, você quer ir jantar, num jantar de velas à noite, ou você quer ser automaticamente compreendida nos teus dias de cólicas, nos teus dias de TPM? Ela vai te responder. Ela vai te responder. Então, tem pessoas que, por não entender que a mulher merece e precisa ser amada, tenta suprir, né, com outras coisas, quando na realidade a mulher é dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, a base de tudo é esse respeito que é o sustentáculo do amor. Quando a Bíblia diz, marido, amai as vossas esposas, o amor é isso, sabe? A mulher quer ser compreendida, quer ser ouvida, tá? Compreendida e ouvida, coisa que nós homens, olha para cá, coisa que nós homens muitas das vezes não temos paciência, tá? E o que eu estou falando aqui, eu estou falando na qualidade de homem, e sei que tem homens me acompanhando aqui, e não adianta o homem entrar aqui e dizer, não, eu sou diferente disso, aquilo, meu amigo. Escute, se tem uma coisa que nós homens precisamos desenvolver, é essa compreensão agregado com a paciência para ouvir, tá? Compreensão e paciência para ouvir. Se você parar para ouvir, para dar ouvido à tua esposa, escutar ela falar, é bem verdade que tem dias que ela quer falar além dos limites. Tem dia que elas querem falar além do que é para ser falado. E fala, e fala, e fala, e fala. Dependendo do dia que ela está falando muito, procure não ouvi-lo deitado na cama, porque se você deitar para ouvir, você dorme. Entende? Então, procure ouvi-la de sentado, tomando um vento, conversando, sentado na mesa, tomando um suco, uma água, alguma coisa. Porque dependendo do dia, se você sentar, ou se você deitar e dizer, não, vamos conversar deitado, você vai acabar dormindo, você vai deixar ela falando sozinha, ela vai te escutar roncar. Essa é a realidade. Ah, pastor, misericórdia, eu estou falando bobagem? Eu não estou falando bobagem, não, eu estou falando a realidade. Então, escuta o que eu estou dizendo para você. Essa é a verdade. Então, uma das funções do homem no casamento, na família, é amar a sua esposa. É amar a sua esposa. E escuta o que eu vou dizer para você. Guarde o que eu estou te dizendo com muita sinceridade. Todos os homens que aqui estão. Depois eu vou falar com as mulheres. Mas todos os homens que aqui estão. Se você parar para pensar, por mais que a tua mulher tenha defeito, que a tua esposa tenha defeito, mas se você parar para pensar, essa mulher, ela faz uma grande função. Ela, como diz, ela se desdobra para estar do teu lado. Ela se desdobra para estar do seu lado. Ela faz, como minha mãe dizia, ela faz das tripas coração para, sabe, acolher e estar ali com você, que é o marido, comigo, tá? Além de nós, ainda filhos por detrás, sabe, o cuidado da casa, sabe, a administração, é tanta coisa que envolve, e você pode ter certeza que elas não querem muita coisa a não ser compreendida e ouvida dentro desse pacote que é marido, amai as vossas esposas. Você está entendendo? É isso. Marido, amai as vossas esposas. Essa é a função de automaticamente compreender e ouvir. Se não há compreensão da parte do homem e não há ouvido, então
esse item, que é o amor para com a esposa, acabou. Não existe. Não existe. Amor, a base do amor não está no beijo. Judas beijou e Judas não amava Jesus. A base do amor não está no beijo. A base do amor não está no abraço. Abraço até tamanduá dá, né? Se você vacilar, um tamanduá te abraça no meio do mato e já era. Você está entendendo? Então, a base do amor não é beijo, não é abraço. A base do amor é compreensão e ouvidos abertos. Paciência para ouvir. Essa é a base do amor. Você consegue compreender? Deu para entender? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos embora que o assunto é rápido, o assunto é importante e eu preciso compactar aqui para nós deixar um tempo aí para as perguntas e respostas. Terceira função do homem na família. Isso aqui é muito sério também. Gente, você que chegou e não fez isso, que ia deixar o like, deixa o seu like e vamos para cima, tá bom? Obrigado a todos que estão chegando. Estou vendo pessoas aí manifestando palavras de elogio. Obrigado pelas palavras e que a glória e a honra seja para o nome do Senhor Jesus. Obrigado mesmo. Terceiro item importante, terceira função, terceiro dever do marido. Qual é, pastor? O marido, o homem, ele é provedor no lar. Não entendi. Ele é provedor no lar. Provedor no lar. Provedor. Como assim, pastor? Isso aqui eu vou falar, gostaria que vocês me ouvissem com atenção. Quando a Bíblia diz que o homem é provedor do lar, ele é o provedor. E o que é provisão, pastor? Provisão, ó, escute. Independente da crise que nós estamos vivendo. Independente se há desemprego ou não. Independente se a situação está difícil ou não, a função do homem é botar comida dentro de casa, pagar as contas pesadas que tem, as despesas forçadas de água, luz, telefone, se paga aluguel, pagar os recursos de estudo para os filhos, tudo que diz respeito da provisão para essa família continuar, sabe, se mantendo, está sobre os ombros do homem. Eu volto a repetir, como eu falei no primeiro item, estamos vivendo numa época em que muitos homens, sabe, muitos homens, né, começaram a afrouxar, né, e essa frouxidão é tão grande ao ponto que eles, sabe, usam o argumento, não, o casamento é 50% de cada um. Nestas funções, não. Nestas funções, o homem é 100% dentro da função dele, ele tem o dever de suprir. Pastor, mas minha esposa, ela quer trabalhar também para me ajudar. Amém. Isso é bondade dela. Isso faz parte dela ser uma mulher preocupada com a família, mas não é obrigação da mulher pagar aluguel, não é obrigação da mulher botar comida dentro de casa, não é obrigação da mulher pagar água, pagar luz, pagar telefone, prestação de carro, não é obrigação da mulher ir lá na livraria comprar os materiais de escola para filho. Isso é função do homem. O homem é o provedor da casa. O homem tem a obrigação de trazer o suprimento para dentro de casa. E eu estou te falando embasado na família que Deus constituiu no Jardim do Éden. A família que Deus constituiu no Jardim do Éden, Deus disse assim, ó, Adão, você vai cuidar do jardim, e Eva vai cuidar de você. Você conseguiu entender? Adão, você vai cuidar do jardim. O que é o jardim? O jardim é a nossa casa. O jardim é o lugar que nós nos escondemos, que nós nos protegemos, é o lugar que a bênção de Deus está, é o lugar que os nossos filhos são educados, é o lugar que nós amamos, né? Amamos no sentido de marido e mulher um ao outro, é o lugar que nós, então, choramos as nossas derrotas e triunfamos as nossas conquistas. É dentro do lar. Então, o nosso jardim é o nosso lar. E a função de cuidar do jardim é do homem. Tá, pastor, e a função da mulher? Já vamos chegar no lado da mulher. Mas a função do homem é cuidar do jardim. E o que é cuidar do jardim? Cuidar da casa. Suprir. Suprir. Meu amigo, dê seus pulos. Ah, pastor, eu estou desempregado, meu amigo. Capina, vai carpir um quintal. Pega uma enxada aí, ó, como diz ditado, e sai aí batendo de porta em porta. Aí, quem é o dono desse terreno vazio aqui? Quanto que você me dá aí? Quanto que você me paga para me carpir esse quintal aqui? Eu preciso tratar da minha família. Você está entendendo? Ah, pastor, misericórdia, eu estou falando assim para você entender o tamanho da obrigação que nós temos para suprir a nossa família. Para suprir o que falta dentro de casa. Agora, nos dias em que nós vivemos, escuta o que eu vou te falar.
E quem fala a verdade não precisa pedir desculpa. Nos dias em que nós vivemos, o cidadão marmanjo fica em casa trocando fralda de criança, né? Trocando fralda de menino, passando pano de chão na casa, varrendo o quintal, e a mulher pula 3h30 da manhã para trabalhar. Aí ela levanta 3h30 da manhã para ir trabalhar, enquanto ele fica em casa mimando as crianças. Você está entendendo? Mimando as crianças, vai para o fogão fazer comida, lava a louça, passa pano no chão. Você está entendendo? Ela chega esgualepada do trabalho, porque levantou 3h30 da manhã para ir buscar o sustento e encontra ele em casa. De que maneira? No celular. Brabo. Não sei o que está acontecendo, que essa internet só trava. Tem que dar um jeito, mulher, de pegar uma internet mais veloz. Está travando muito. Está travando muito essa internet. A gente tenta assistir um vídeo aqui, não dá. A gente tenta mandar mensagem aqui, tentei mandar mensagem para o meu amigo, não consegui. E ela esgualepada, porque levantou 3h30 da manhã para trabalhar. Aí chega em casa, os filhos, sabe, em volta dela ali. Mãe, tá faltando isso. Mãe, quero comer isso. Mãe, aquilo. Mãe, isso. Mãe, aquilo. E ele brabo, porque a internet está travando. Peraí, meu amigo. O que está acontecendo? É essa a função? É essa a função? Eu gostaria de dizer uma coisa, principalmente para as mulheres que estão aqui. Se eu estiver pegando pesado demais, vocês me falam que eu tento dar uma aliviada. Mas eu estou falando verdades, viu? Eu estou falando verdades. Agora, dá para a gente, como diz ditado, tentar maquiar um pouco a verdade, mas aí ela deixa de ser a verdade original, né? Como diz o Aldeci aqui, é a realidade. O cabra ainda é folgado, brabo igual uma abelha. Chega brabo, mulher, eu estou tentando aqui, ó, mexer, essa internet está pesada demais. Nós temos que tentar pegar uma internet com alguns megas mais velozes, porque está pesado demais. E outra coisa, acabou meu iogurte, né? Ele, homem, pai de família, acabou meu iogurte. Não é o iogurte das crianças, não, é dele. Acabou meu iogurte. E na janta só tem frango. Ah, que vontade de comer um bife acebolado. Peraí, meu irmão. Ô, guerreirão, vamos para a pegada. Vamos se mexer. Vamos se mexer. Escuta o que eu estou dizendo para você. Vamos se mexer. Isso aí está tudo errado, está fora. Está totalmente fora. Não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Você está conseguindo entender por que tem homens que defendem essa ideologia dos dias atuais, essa coisa toda? Mesmo ele casado, eles olha, tem coisa que é melhor a gente não se envolver. Sabe por que eles defendem muito essas coisas? Porque eles não querem assumir o papel de meter a cara, meter o peito e dizer, não, aqui na minha família é comigo. Eu que sou o responsável, vou botar comida nessa casa, vou dar o melhor para os meus filhos, vou vestir minha esposa, eu vou me mexer. Eu vou me mexer. Não, fica nessa ondinha, nessa conversinha mole, né? Nessa conversinha mole dessa geração dos dias atuais. 50% dela, 50% meu. Né, amor? Nós dividimos, né, amor? Aqui em casa nós somos unidos, amor. É metade meu e metade teu, né, amor? Até o aluguel nós dividimos, né, amor? Nós somos um casal muito unido. Para com essa conversa, guerreirão. Vai para a pegada. Essa conversa aí não fumega, não funciona. Biblicamente falando, não. Essa conversa aí está por fora. Né, amor? É 50% teu e 50% meu. Até a luz e a água nós dividimos, né, amor? Nós somos tão unidos, amor. Para com essa conversa. Vai para cima, vai para a pegada, pula cedo. Vamos trabalhar, vamos pegar junto. Você está entendendo? A função da mulher é outra, não é essa, não. Vamos para cima. Essa é a grande realidade. Deixa eu ver aqui. Bloquearam ele ou ele... Deixa eu ver aqui. Brincando, pastor, discordo com essa mentira de homem deve ser obrigado a servir a mulher. Hoje em dia, o homem deve carregar nas costas. Aí fica difícil homem ser chutado. Fico sem mulher. Fique sem mulher. Aí o codinome dele. PT de volta, limpeza neles, bolsonarista rachadinha. Bom, vou nem falar nada não, né? Tem coisa que a gente fala e fica complicado, mas pelo título dele deu para ver. Revoltado com o que eu estou dizendo, por isso que eu estou falando. Quer que eu pegue mais leve? Mas eu estou falando verdades. Quer que eu pegue mais leve? Eu estou falando só verdades. Aí já tem homens aí, né?
o PT, que é contra o Bolsonaro da rachadinha, esse converseiro todo aí, que é o codinome dele, tá brabo. Tá brabo porque eu estou dizendo que é o homem que tem que colocar comida dentro de casa. É claro que no caso dele, não é ele que coloca e nem a mulher. No caso dele, ele está esperando que o presidente bota comida na mesa dele, né? No caso dele, ele espera que o presidente bota comida na mesa dele. Que o presidente venha dar Bolsa Família, vem dar cesta básica, né? Vem dar isso e aquilo. Meu amigo, vamos trampar, guerreirão. Vamos trabalhar, vamos se mexer, vamos trabalhar. Fica esperando em presidente, não. Fica esperando em Bolsa Família, esperando cesta básica todo mês, vamos se mexer. Esperando que prefeito, que deputado, que vereador venha pagar água e luz. Sai fora disso, meu amigo. Vamos trabalhar. Vamos se mexer. Você está forte, está saudável, está com internet aí para estar navegando, né? Vamos trabalhar. Não fique esperando nisso, não. Esperando em presidente, esperando em governador, esperando cesta básica, esperando que político venha pagar água e luz. Vamos se mexer. O homem tem que trabalhar e suprir e prover as necessidades da família. Essa é a grande realidade. Essa galera, essa gente não quer trabalhar. É por isso que está nessa situação. Não quer trabalhar, não quer assumir o papel de homem na família. Vamos embora, vamos para o quarto. Vamos para o quarto que ainda tem a função das mulheres também e é bênção de Deus. Vamos lá, deixa eu ver, gente, se o like está indo aí. Vamos lá. Olha, está faltando 300 likes. Gente, me ajuda. Me ajuda aí. Você não paga nada pelo like, né? Você não paga nada pelo like. O like é de graça. E é só fechar o chat, dar um cliquezinho que a live já vai subindo, vai subindo. Olha quanta gente escrevendo aí. É o que você está vendo, né? Ele apagou? Ainda bem que apagou. A vergonha é menos. Pelo menos não ficou vergonha a prestação, né? Não ficou vergonha no crediário, né? Essa é a grande realidade. Vamos lá, vamos continuar aqui. Quarto detalhe. Qual é a função do homem na família? E ó, você pode crer no que eu estou te falando. Tá pegando, gente. Tá pegando. Tá pegando porque automaticamente nós estamos falando a realidade. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Tá pegando. Tem gente aí que já começou a se revoltar na linha do tempo. Das verdades que eu estou falando. Das verdades que eu estou dizendo. Quarto, qual é a função do homem na família? A função do homem na família é proteger o lar. Não entendi, pastor. Proteger o lar, proteger a família. Como que o homem tem essa função de proteger a família? Como que isso funciona? Escute aqui. Sabe como que funciona a função do homem de proteger a família? Proteger a família dos ataques de Satanás. Em que sentido? É função do homem. Olha, escuta o que eu vou dizer para você. Escute isso. É função do homem, do pai, saber o que está acontecendo, que essa mocinha, que esse rapazinho está de quarto com porta trancada, sabe? Mexendo lá naquele celular e naquele computador. Isso é função do homem. Por quê, pastor? Porque se você não proteger teus filhos, não espere que as redes sociais vai ter compaixão dos teus filhos. Não espere que quem está do outro lado nas redes sociais vai ter compaixão dos seus filhos. A função do homem é proteger. Proteger de que maneira? Cercar. Proteger a família. Espera aí, esse programa aqui dentro da minha casa? Não. Aqui é casa de um homem que teme a Deus. Ah, pastor, mas o filho é grande. Enquanto está dentro da sua casa, quem manda é o senhor, que é o pai de família. Pode ser homem barbado de 30, 40 anos, 50 anos. Está dentro da casa do pai? Está dentro da casa da mãe? Então, se contenha, abaixa a bola e entenda que o homem é o cabeça e ele é responsável pela proteção. E se esse homem entende que automaticamente precisa de repreensão de certas atitudes, ele vai automaticamente falar e todo mundo vai entender. Por exemplo, quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai faleceu. E eu tenho irmãos, né, que já são todos... Eu sou o caçula da família. Hoje, na atual conjuntura, eu tenho irmãos que têm 63 anos. A minha irmã mais velha está com 64 anos. E assim vai descendo, né? 64, 62, 60, 58. E vai descendo até chegar em mim, que agora, dia 16, completo 42.
O meu pai, antes de falecer, teve irmão meu casado, que já tinha gerado e dado para ele netos. Que chegou tal, com aquela, sabe, falando alto e ditando regras. Calado, cala a boca, aqui é minha casa, calma aí. Calma aí. Ah, pastor, misericórdia, não seja assim. Eu estou te falando no estilo que nós fomos criados e que todos que estão aqui estão me compreendendo. Só não estão compreendendo, estão, quem sabe, até me levando a mal diante do que eu estou dizendo. Pessoas que querem realmente interpretar o que é família de uma forma diferente. E automaticamente, meus irmãos, acabou. Minhas irmãs, se acalmou. Por quê? Porque é função do homem proteger a sua casa. Agora, o que nós vemos nos dias atuais, por exemplo, eu vou falar isso daqui, eu tenho que falar isso. Dom a quem doeu, vou falar isso daqui, escute. Nós vemos hoje em dia, o camarada é o pai de família, ele tem lá um rapazão, um garotão, né, que está aí dos seus 15 a 17 anos, que todo final de semana ele arrasta a namoradinha para dormir dentro de casa. Arrasta a namoradinha para dormir dentro de casa e o quarto dele, que é o pai de família, é parede e meia com o quarto do filho. E tá lá, o filho dele com a namoradinha dentro de casa e ele, o pai de família. Você tá entendendo? Acorda pela manhã, de manhã cedo, a namoradinha vem dormir em casa, dormindo, né? De pijaminha, andando no corredor da casa. E ele, pai de família, não tem autonomia nenhuma. Onde está o protetor dessa casa? Onde está o protetor dessa família? Sabe? Ele é o pai de família e quando pensa que não, toda semana tem um barbado que entra na casa dele para dormir com a filha dele dentro da casa dele. O barbado entra dentro da casa dele, o quarto da filha é parede e meia com o quarto dele. E está lá o barbado, você está entendendo? Dormindo com a filha dele dentro da casa dele. Aí ele olha para a mulher e diz: mulher, eu acho que isso não está certo. Eu acho que isso não está certo. Não está certo, mas você não tem atitude, guerreirão. Não está certo, mas você não tem postura. O que está acontecendo? Você não está protegendo o seu lar. Não está protegendo a sua família. Dentro da casa dele, no café da manhã, quando levanta lá, né, final de semana, o barbado que dormiu com a filha dele é o verdadeiro devorador, senta na mesa, come de tudo. E ele está lá, olhando, e olha para a mulher e diz: mulher, isso não está certo. Não está certo, mas ele não age, não tem atitude. A função do homem é proteger o seu lar, é proteger a sua casa, é proteger a sua família. Chega final de semana, é bebedeira dentro da casa dele e da casa dela, é gargalhada, risada alta, o pancadão do funk comendo solto, e ele não tem atitude. Como a Isis escreveu, o cidadão, o barbado está dormindo na casa dele, né? Já posou a noite com a filha dele, e pela manhã, quando ele levanta, está lá o barbado, de pijamão, dentro da casa dele, né? De pijama, dentro da casa dele, abrindo a sua geladeira e dizendo, falando para a filha dele: amor, tá faltando aqui queijo, presunto. Será que o teu pai vai lá comprar na panificadora? E ele: não, tô indo. Meu amigo, escuta, a função do homem é proteger o seu lar. Pastor, misericórdia, não fala isso. Eu estou te falando, e você pode crer no que eu estou te dizendo. Eu não li no gibi. Eu estou te falando que nesses 25 anos eu atendo família. Nesses 25 anos eu ajudo pessoas. Nesses 25 anos nós trabalhamos com trabalho de libertação, com trabalho de orientação familiar. Nesses 25 anos é isso que eu tenho visto. Você consegue compreender? E eu estou te falando aqui dos extremos para que possa servir como exemplo para todos que estão chegando, que quem sabe esse extremo não está acontecendo, mas se não houver uma postura, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então a função do homem é proteger o lar. Olha a outra função aqui que agora eu já vou passar para a função das mulheres, que vai ser benção também, hein? Escuta isso daqui. O que mais, pastor? Quinto, qual é a função do homem? A função do homem, ele é o sacerdote da família. Não entendi, vou repetir. O homem é o sacerdote da família. Sabe o que é um sacerdote? Um sacerdote, ele é diferente de um profeta, tá? Diferente de um profeta. Um profeta traz
as coisas de Deus para a terra. Um sacerdote leva as coisas da terra para Deus. Você consegue compreender? Um sacerdote traz, um profeta traz as coisas do céu para a terra. Então o profeta ele chega com a palavra profética porque ele está trazendo do céu para a terra algo de Deus. E o sacerdote pega as coisas da terra e leva para Deus. E o pai de família é o sacerdote da casa. É ele que é o responsável por levar até a Deus tudo o que está acontecendo ali, inclusive levar os seus filhos, levar toda a sua casa na presença de Deus. O sacerdote tem a função de levar o que está na terra para o céu. O profeta tem a função de trazer o que está no céu para a terra. Você conseguiu entender? Deu para você entender? Por isso que Jesus encontrou com Moisés e Elias. Moisés na representação do sacerdote, Elias na representação dos profetas. Porque Jesus, ele tanto trouxe do céu, como ele também levará a sua igreja para o céu. Então, a função do sacerdote é levar da terra para o céu. Quem? Quem que o sacerdote vai levar da terra para o céu? Seus filhos, sua esposa, sua casa, os problemas que envolvem o seio da família, tudo isso é função do homem. Há uma pesquisa comprovada, que quando o pai de família se converte, a família tem a probabilidade de 70% todo mundo se converter. Então, quando o homem da família se converte, a probabilidade é de 70% todos os filhos, mulher, todo mundo se converter. E quando a mulher se converte por primeiro, a probabilidade é de 30% a família se converter. Por quê? Porque o sacerdote da casa é o homem. É o homem que tem essa autoridade de levar a família para Deus, de levar os filhos para Deus. A Bíblia Sagrada mostra em Atos capítulo 16, a partir do verso 31, o Senhor, usando o apóstolo Paulo para falar com aquele carcereiro que desceu um terremoto onde Paulo e Silas estavam encarcerados, e o carcereiro ia tirar a sua vida, e ele, quando tirou a espada, Paulo disse, não faça nada, que está todo mundo aqui. E ele disse, o que eu tenho que fazer para mim ser salvo? O apóstolo Paulo disse o quê? Crede no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Por quê? Quando o homem é o sacerdote da casa, quando ele se converte por primeiro, pode ter certeza que a probabilidade da família se converter é de 70%. Até porque a esposa, a maioria das mulheres tem uma visão ampla, tem uma visão sábia. E elas vão olhar e vão dizer o quê? Eu vou para Jesus também, junto com ele, porque se eu não apoiar esse homem, vai que ele volta a abandonar Jesus e volta para a bebida, para a vida errada, para o pecado. Então, vou apoiar ele. A mulher tem isso dentro dela. A mulher tem esse companheirismo dentro dela. Ah, pastor, mas no meu lar não é assim. Observa o que eu estou te falando. Observa os lares, se o homem é convertido, se a maioria das esposas não estão junto. Agora observa o lar, que a mulher somente é convertida, a dificuldade que ela enfrenta para trazer o marido para o evangelho. Por quê? Porque o homem é o sacerdote da casa. Ele tem essa grandiosidade que vem do próprio Deus de levar a família até Deus. E automaticamente, muitos não têm compreendido isso, muitos não têm feito essa função, E infelizmente as famílias estão perecendo, tem muitas mulheres aí que o homem não assume o papel de sacerdote e a família está gemendo na face da terra. Essa é a grande realidade. Eu vou apurar aqui para mim para o lado das mulheres agora, de uma forma bem rápida, A pegada aqui mesmo hoje foi mais para os homens, viu? Pode ter certeza. Foi mais para os homens, porque as mulheres, eu vou dizer uma coisa aqui para você. O pastor está apoiando o movimento feminista. Não. O movimento feminista é um movimento das trevas, é um movimento diabólico, satânico, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não se envolva nisso, que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso tem a ver com inspiração de demônios e movimento totalmente que causa mulheres independentes, mulheres autoritárias, mulheres que se acham, quando na realidade esse não é o papel da mulher. Você está entendendo? Tem homens me atacando aqui? Tem. Deixa eu ver aqui. Tem homens me atacando? Verdade, José Wellington.
Verdade. Verdade mesmo. O exemplo foi Jó. Jó era o sacerdote da casa, prestava sacrifício a Deus todo dia pelos seus filhos, se porventura tivesse cometido pecado perante Deus. Vamos com as mulheres. Deixa eu só pedir para você aqui. Agora é hora de você chamar a mulherada lá, principalmente os homens. Manda lá para as mulheres. Se a tua esposa não está assistindo, chama ela para pertinho do celular aí, meu amigo. Vamos lá, chama ela lá. Chame ela porque essa é a hora. Essa é a hora. Eu vi aqui alguns homens escrevendo. Teve um que escreveu assim, ó. Fui dessa live. Tô fora. Fui, tô fora. Aí outros, né, escreveu assim, no que você trabalha, pastor? Pô, você está preocupado com o que eu trabalho? No que você trabalha, pastor? Eu trabalho o suficiente para suprir a minha família. Eu trabalho o suficiente para suprir a minha família. Para suprir meus filhos, suprir minha esposa, suprir as despesas de casa. Então você vê que tem homens que ficaram bravos aí, ficaram revoltados, viu? Revoltadíssimos. Vamos lá, vamos para cima. Deixa eu falar com as mulheres aqui. Deixa eu falar com as mulheres. Deveres da esposa. Deveres da esposa. E isso é muito sério. Qual é os deveres da esposa? Primeiro dever da esposa. Ela deve ser, é dever dela, ela deve ser adjutora. É isso mesmo. Ela deve ser adjutora. Adjutora. Esse é o dever da mulher. Adjutora. Qual é, pastor, como assim a questão de adjutora? O que é ser adjutora? A Bíblia diz assim, ó, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, né? E ambos serão uma só carne. Quando Deus fez a mulher tirando ela de uma das costelas do homem, dando o entendimento de que a mulher ela deve estar do lado do marido. Aquela frase de que por detrás de todo homem existe uma grande mulher, essa frase está errada. Do lado de todo homem grande existe uma grande mulher. É do lado, não é atrás. É do lado. Por quê? Porque a mulher ela é adjutora. Ela é adjutora. E o que é ser adjutora? Ser adjutora, deixa eu tentar explicar para você aqui o que é ser uma adjutora. Deixa eu pegar a palavra exata para você entender o que é ser adjutora. Você já viu uma construção, que alguém está construindo uma casa? Construindo uma casa? Precisa de 2 profissionais para construir uma casa. Eu gostaria que alguém escrevesse aí rapidamente quais são os 2 profissionais para levantar e edificar as paredes de uma casa. As paredes é o que protege, é o que fecha, é o que cerca a casa. Precisa de 2 profissionais. Quais são os 2 profissionais para levantar as paredes e fechar uma casa? Quais são os 2 profissionais? Deixa eu ver aqui. Quais são? Pronto, deixa eu colocar aqui o que o canal Fluir escreveu. Pedreiro e servente. A mulher é a servente. O que é a servente? Escute isso. Dentro da construção de uma casa, quem aqui trabalha na área da construção civil sabe do que eu vou dizer. Sabe do que eu vou falar. O trabalho de servente, ele é mais árduo e mais pesado do que o trabalho do pedreiro. Por quê, pastor? Porque o pedreiro, ele trabalha mais com a cabeça. Escute isso para você entender o início da mensagem. O pedreiro trabalha mais com a cabeça, né? Colocando nível, batendo tijolo ali, passando e tal, coloca o nível, bate o prumo, vê que está certinho. E o servente, meu amigo, o servente tem que bater massa, tem que empurrar o carrinho, tem que servir. Se for uma laje, ele tem que puxar aquele balde pesado com a carretilha, né? Muitas das vezes, ele faz função, ele vai lá, pega a pedra, coloca a pedra ali dentro da bitoneira, bate, isso e aquilo. O pedreiro trabalha o dobro do que o servente trabalha o dobro do que o pedreiro. Olha, tem pessoa aqui que trabalha, ó. Parabéns, parabéns. Trabalha o dobro do pedreiro. A função de ser adjutora é isso, é auxiliar. Olha, tem gente que já foi servente, né? O que é ser adjutora? É ser servente do marido.
Servente em quê? Na construção da família. O servente de pedreiro, ele serve o pedreiro para construir casa de tijolos, paredes. A mulher que é adjutora, ela serve o marido na construção de um lar, porque não tem como o homem construir um lar sozinho. O homem não consegue, ele não tem esse movimento, esse traquejo para edificar um lar sozinho. Ele precisa dessa auxiliar, dessa adjutora, para que automaticamente não venha faltar aquilo que vai ser sólido para casa. Se o pedreiro bagunçar na quantidade de cimento que vai na massa, se ele bagunçar na quantidade de pedras que vai no concreto, se ele bagunçar na quantidade de tijolos que ele vai servir, se ele começar a enrolar, matar o tempo, vai atrapalhar a construção da casa. Por quê? Porque é o servente que determina a solidez de uma casa. É 4 sacos de cal e 1 de cimento, aí o que o servente faz? Coloca lá 3 sacos de cal, meio de cimento, não coloca pedra no concreto, aquela coisa toda. O que vai acontecer? Essa casa não vai ser edificada. Não vai ser edificada. Ela vai ser construída, por mais que o pedreiro seja bom no que faz, mas a estrutura da casa não estará fortalecida. Então, a função de ser adjutora é de servir automaticamente para que essa casa venha a ser construída com solidez, com rigidez, para que quando os ventos bater, para que quando o mal investir contra essa casa, ela venha não cair por terra, ela venha não se afundar, ela não venha automaticamente ruir. Então, a função de ser adjutora é ser auxiliar do marido na construção da família. A palavra adjutora quer dizer auxiliadora, aquela que assiste de perto, aquela que acompanha minuciosamente próximo. Essa é a função da esposa. A função da esposa é essa, não é, como diz ditado, ficar esperando tudo de mão beijada. Não, a função dela é auxiliar, porque o homem precisa dessa auxiliar, que é a mulher, para que ele possa automaticamente, dentro dessa construção, executar uma construção perfeita. Você conseguiu entender? A mulher é a servente, é ela que vai, temperar, misturar a areia no cimento, é ela que vai misturar a pedra no cimento para fazer o concreto, é ela que vai automaticamente preparar toda a estrutura e entregar na mão do construtor, que é o pedreiro, e ele vai então, dentro do prumo, fazer tudo certinho, usando a sua cabeça, e automaticamente essa casa vai, as paredes serem edificadas, quando vier o vento, ela não vai cair. Por quê? Porque o servente preparou uma massa de cimento forte, colocou bastante pedra, colocou bastante cimento, colocou bastante cal, colocou tudo o que precisava e entregou os tijolos na hora certa, e automaticamente a casa foi construída. Você conseguiu compreender? Qual é a outra função da mulher, pastor? Escute isso daqui. E essa daqui é forte e é importante. Você que é mulher, observar isso daqui, tá? Eu vou pedir mais uma vez para vocês, deixe o seu like. Nós estamos aí com 100 likes a menos, né? Essa é a realidade, 100 likes a menos. A função da mulher, segunda função. Qual é, pastor? Segunda função da mulher. A mulher, ela deve ser amante. Misericórdia, pastor. A função da esposa é ser amante. Amante. Como assim amante? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. A palavra amante, que é usado num termo pejorativo e vulgar diante da sociedade, é um termo que foi tirado de dentro da família. Tá? Escuta isso daqui. A palavra amante, que nós sabemos que é uma terceira pessoa dentro de um relacionamento a dois, esse termo amante foi tirado do seio da família. Como assim do seio da família? A esposa é a amante. A esposa é a amante. Por que que a esposa tem o papel de ser amante? Porque ela é amada pelo marido. Ela é a amante porque ela é amada pelo marido. Quando eu citei a função do homem, marido, vós amais as vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, a função do homem é amar a esposa.
E a função da mulher? A função da mulher é ser amante do marido. O que é ser amante do marido? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Escuta o que eu vou te dizer. Isso aqui é muito sério. Muito sério isso daqui. E você que é mulher sabe disso. O domínio que uma mulher tem sobre um homem é muito grande. E todas as esposas que estão aqui sabem que o domínio que uma mulher tem sobre um homem é muito grande. Muito grande. Se essa mulher assume o seu papel de amante do seu marido e ela decide cumprir essa missão, cumprir esse papel, você terá do seu lado o homem mais realizado da face da terra. Porque vocês, mulheres, vocês sabem o que fazer para automaticamente acalmar um homem. Dentro do contexto que eu estou dizendo aqui, vocês sabem o que fazer para acalmar um homem. Vocês sabem o que fazer para deixar um homem realizado. Vocês sabem o que fazer para que esse homem venha ser conduzido. Pastor, mas e se o homem não ama a esposa? Se o homem não ama a esposa, automaticamente ele está fora do papel dele. E fora do papel dele, esse lar não vai ser edificado. Foi o que eu falei na parte dos homens. Agora estamos na parte das mulheres. Na parte das mulheres. A função da mulher é ser amante do marido. O grande problema de muitas mulheres é que elas se preocupam com essa questão de ser amante do marido só quando ela está naquelas preliminares antes do casamento. Então ela se prepara, ela se perfuma, ela se ajeita, ela se cuida, ela está totalmente postada como uma verdadeira mulher pronta para ser amante do seu marido. Depois que casa, aí vem o relaxo. Depois que casa, aí vem a bagunça, vem, o desdém com a situação e com a posição que ela, na realidade, deve executar. Minha amiga, a senhora é mulher casada, não importa quanto tempo que você tem de casamento, teu marido é o teu amante, teu marido é o seu tudo, seu marido é o que vai te completar, seu marido é o homem que vai viver contigo para o resto da sua vida. Então, é você que tem que o atrair, é você que tem que o chamar a atenção, é você que tem que, dentro do seu relacionamento, vocês estão entendendo, é você que vai seduzi-lo para que esse casamento venha ser produtivo. Para que esse casamento venha a ser, para que o fogo não se apaga desse relacionamento. Isso é responsabilidade da mulher. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Quem vai acender a fogueira dentro de um relacionamento é a mulher, não é o homem. Não é o homem que vai acender a fogueira, é a mulher que vai acender, porque ela é a amante, ela apenas vai dar o retorno. O homem ama e ela dá o retorno. O homem ama e ela dá o retorno. O homem é a faísca. E ela, pastor, ela é o combustão que vai explodir. Dentro de um relacionamento. Você está conseguindo compreender? Deu para entender? O homem é a faísca. Pá, bateu a faísca. E a mulher? A mulher, ela é automaticamente o combustão que vai gerar toda a fogueira. Deu para entender? Não tem fogueira sem faísca. Mas faísca também sem fogueira é apenas uma faísca. Então, a mulher é responsável, ela tem que ser a amante da família, dentro do casamento. E aí, muitos pulam fora e arruma amante lá fora, porque não tem um amante dentro de casa. É bem verdade que tem homens que são levianos, que falta caráter, que há maldição hereditária, que há espírito do diabo que age na vida dele, fazendo ele trair, ele aprontar lá fora, arrumar amante. Há muita macumba, muitas pragas que atinge, mas a maioria das vezes o camarada arruma amante lá fora, porque a amante que ele tem dentro de casa se apresenta a ele, né? Que nem nesse período agora, ele chega do trabalho, o que ele encontra, pastor? Encontra a amante dele, que é a esposa, com a camisa Lula 13, né? Lula 13. Peraí, minha amiga. Teu esposo, você tá entendendo? Teu esposo te encontra dessa maneira. Encontra ela o quê? Bolsonaro 22. Você entende? Aí fica difícil. Teu esposo chega nela fedendo alho, você tá entendendo? Fedendo alho, aquela situação tenebrosa. Então,
sabe, não há clima, não há um pique. Você está entendendo? Não tem como. Não tem como ter faísca, você está entendendo? Porque encontra ela. E aí, minha esposa, como que você está? Tô indo do trabalho. Você está bem? Como que tá? Tô bem, tô te esperando. Aí quando eu chego em casa, tá ela lá, né? Com aquele fuazão, você está entendendo? E com a camisa. Lula lá, entende? Como que vai acontecer alguma coisa nesse relacionamento? Você entende? Encontra ela, né? Com a camisa Bolsonaro, entende? 22. Não, tá totalmente fora, não tem como. Aí o cidadão sai lá fora, né? Ele sai lá fora, para onde ele olha não tem nada disso. Lá no trabalho é tentação, lá no trabalho é trevas, lá no trabalho, você está entendendo? É provocação em cima de provocação. No trânsito, provocação em cima de provocação. Vai no mercado, é provocação em cima de provocação. Então, muitas das vezes, né? O grande problema está acontecendo é dentro de casa. Falta de sabedoria. Você consegue entender? Vamos continuar aqui, vamos embora. Vamos embora, gente, deixa o seu like, você que ainda não deixou, que está faltando aqui mais 3 detalhezinhos, eu já vou responder as perguntas e respostas de vocês. Vamos embora, vamos para cima. Vamos para cima, não sai daí não, fique aqui. O melhor ainda está por vir. Fique aqui. Vamos embora, vamos lá. Terceiro detalhe, terceira função, né? Terceira função que o homem, ou melhor, que a mulher tem dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, dentro da família. Terceira função. Qual é a terceira função, pastor? A mulher deve ser a administradora. É isso mesmo, administradora. Essa é a função que a mulher deve ter na família. De quê? Administradora. Como ser administradora? Escuta o que eu vou dizer para você. Isso é muito, muito sério. E vocês, mulheres, sabem do que eu vou falar. E homens que estão aqui sabem também do que eu vou falar. Eu saio de casa, por exemplo. Eu saio. E eu vejo muitas coisas que eu penso na família. Eu penso na minha família. E chego em casa. E eu não compro essas coisas porque eu pensei na família. Eu, antes de comprar qualquer coisa, eu sempre vou consultar a minha esposa. Eu vou comprar um carro, não existe um homem que compra um carro sem consultar a mulher. Não tem como. Não tem como. Um pai de família, um homem direito, um homem que está ligado na sua esposa de verdade, que ambos é uma só carne, ele não compra um carro sem consultar a mulher. Ele não compra nada sem consultar a mulher. E é aí que entra a questão da administração. É aí que entra a questão da administração. A mulher, ela é administradora. Se um homem encontrar uma mulher administradora, que a maioria delas são, existem muitas mulheres descabeceadas, mulheres que a vida dela é viver de momento. É viver de momento, né? Muitas, que a vida é viver de momento. Mas existem muitas mulheres centradas. Essas mulheres centradas, que são verdadeiras administradoras, essas mulheres pegam um homem no monturo e colocam ele no lugar de destaque. Uma mulher que é administradora, ela pega um homem que está no lixo e coloca ele no lugar do luxo. Uma mulher administradora, ela pega um homem que está todo desdentado, todo esbanguelado, todo arrebentado, e ela faz ele, sabe, chegar no status, como diz o ditado, ele está sem dente, ela vai indo, coloca dente, e vai indo, e vai indo. Mas como assim, pastor? Que o senhor falou que é o homem que é o provedor. Dentro do que ele provê, ela administra. Ele traz e ela administra, ele traz, ela administra, e vai indo, e vão subindo, e vão crescendo. Meu amigo, feliz é o homem que encontra uma mulher que assumiu o seu papel de administradora. É função da mulher administrar. É função da mulher, e se a mulher não é administradora, o cidadão ele pode fazer das tripas coração que eles nunca irão crescer na vida. Nunca irão crescer na vida. Eu conheço pessoas, eu não estou falando do que me contaram, eu conheço pessoas que o marido ganha muito bem, mas eles não têm nada. Por quê? Porque a mulher não sabe administrar.
Não sabe administrar. É aquela mulher que ela não tem o traquejo da coisa ao ponto que, por exemplo, fez o arroz aqui, fez o arroz no almoço, comeu, sobrou metade da panela de arroz. O que ela faz? A mulher que não tem administração, joga fora. Ah, não vou comer arroz requentado, não. Meu marido não gosta, eu não gosto, e os meninos não gostam. Vamos comer arroz requentado, não. Joga fora. E aí, pastor? E aí, que de jogada em jogada, ao cabo de um ano, você já parou para pensar quanto de arroz foi jogado fora e quanto de dinheiro foi embora para o lixo? O que é isso? Falta de administração. Não come arroz requentado? Pega aquele arroz e faz um risoto. Pega aquele arroz e faz um bolinho de arroz ali frito, né? Com queijo, com alguma verdura no meio, com algum brócolis, alguma coisa. Mas a mulher administradora, ela tem esse movimento para não trazer desperdício dentro da sua casa, até porque a mulher administradora sabe que R$1 tem dias do mês que vale 1.000 ou 2.000 reais. E tem dias do mês que 1.000 e 2.000 não vale um. Isso a mulher administradora sabe. Não entendi essa, pastor. A mulher administradora sabe que tem datas do mês que R$1 vale milhões. Porque é um período que não tem dinheiro, que está difícil. Então, R$1 vale milhões. E tem período do mês, que é no período de pagar as dívidas pesadas, que 1.000, 2.000, vale como se fosse porque não dá para suprir as dificuldades. E tudo isso está na mente de uma mulher administradora. Por isso que ela não desperdiça, porque ela diz, se eu desperdiçar hoje, quando chegar o dia que R$2.000 vai valer eu não vou ter. Então, vamos devagar. Vamos devagar. Ela improvisa, faz, como eu li aqui, faz arroz carreteiro e vai ali. E vai, sabe, improvisando. Isso é coisa de mulher. É coisa de mulher que não adianta eu ficar falando aqui. Todos que estão aqui e todas as que estão aqui sabem do que eu estou dizendo. Essa administração. A mulher, ela é administradora do lar. Isso também, que controla o marido. Porque o homem, muitas das vezes, tem as suas revoadas mentais que se não tiver uma mulher administradora, ele gasta dinheiro com bobagem. Se não tiver uma mulher administradora, ele joga dinheiro fora. Então, a função da mulher é essa, é administrar. É estar ali administrando. Não, agora não. Agora não é hora de trocar o carro. Não, nós não vamos trocar o carro agora não. Calma, o carro tá tudo bem, vamos segurar. Segura aí, não é hora de trocar de carro. Você entende? Ah, eu vou sair do emprego. Não, agora não é hora de sair do trabalho. Você sai desse trabalho, nós estamos dando para pagar as contas, estamos levando. Agora não é hora de sair do trabalho. Segura, espera, deixa Deus trabalhar, tá no controle de Deus, fica tranquilo. Então, essa administração, esse sustentáculo faz parte de uma mulher dentro da sua função de administradora. Essa é a grande realidade. Vamos lá, deixa eu ir para o quarto aqui. Para o quarto item, né? Eu vou pedir mais uma vez para vocês que está chegando bastante gente, que não deixou o like, deixa o seu like e vamos para cima, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deixa o seu like, vamos para cima. Quarto item da mulher dentro do relacionamento, dentro da família. Olha o que o William acabou de dizer aqui, ó. Deixa eu ver aqui, William. Acabou de dizer aqui, ó. Estou precisando de uma mulher dessa. Quem não deseja, né? Graças a Deus eu tenho uma esposa administradora que me segura e que me controla naquelas revoadas que a gente tem, os homens têm, né? E graças a Deus eu tenho, né? E muitos homens que estão aqui também têm. Louvado seja Deus por isso, né? Quarto item, quarta função da mulher. Qual que é, pastor? Marca aí. Olha que benção aqui, ó. Olha que maravilha, ó. Faço bolinhos com sobra de arroz. É isso. A mulher que tem esses detalhezinhos que eu estou dizendo, não tem como o marido se estressar com... Não, porque ela está administrando. Ela está administrando. Essa é a grande realidade. Deixa eu dizer para você aqui. Quarto detalhe, que é função da mulher. Qual é, pastor? Quarta função da mulher, ela é submissa. Não entendi. Submissa. E essa função aqui, dentro desse movimento aí que as mulheres estão cheias de autoritarismo, elas não suportam ouvir essa palavra submissão. Aliás, elas nem entendem o que é submissão. Por isso que não suporta ouvir.
Quando se fala em submissão, elas ficam desesperadas e xingando e toda revoltada. Por quê? Porque não entende o que é ser submissa. O que é? Qual é a finalidade da função da mulher dentro do termo submissão? Eu, homem, tenho a missão. Eu, homem, tenho a missão. E minha esposa, que é mulher, o que ela tem? A submissão. Uma missão abaixo da principal. Então, missão, submissão. Piloto, né? Quando você fala de piloto de avião, piloto, copiloto. Então, dentro de um casamento, dentro de uma família, a mulher é o copiloto. E aqui entra outro detalhe. Por quê? Porque a missão, ela é maior espiritualmente do que a submissão. Porém, a submissão é mais trabalhosa do que a missão. Quem está na submissão trabalha mais do que quem está na missão. É aquela história, por exemplo, que você olha para uma empresa, você vê o encarregado e o subordinado. Quem trabalha mais, o encarregado ou o subordinado? Com certeza é o subordinado. Num relacionamento, o homem tem a missão e a mulher tem a submissão. E a submissão da mulher é muito trabalhosa. Se você tiver uma oportunidade, quando você for voar de avião, de entrar na cabine ali para conhecer e fazer aquela perguntinha de 2 minutinhos, qual é a função do piloto e do copiloto, você vai ver que a função do piloto é uma função muito mais tranquila do que a do copiloto. A função do copiloto, muitas das vezes, é tirar a aeronave do chão e colocar no chão. E o piloto? O piloto é conversar com a torre de comando. O piloto é saber se o vento está indo para o norte ou para o sul, se aonde ele vai chegar o céu está aberto ou está fechado. Essa é a função do piloto. E do copiloto? É conhecer todos aqueles botões que tem no painel, é saber puxar a quantidade certa do manche, é saber tudo, a temperatura que está dentro da aeronave, é saber se do lado de fora está tudo certo com as turbinas. Essa é a função do copiloto. Então, ele trabalha mais do que o piloto. Dentro de uma família, a mulher, quando ela assume essa submissão, ela tem que assumir sabendo que para a família para a família não se deteriorar, para a família não ser destruída, automaticamente ela tem que ter em mente: o meu trabalho é mais árduo do que o do meu marido. Se a mulher não entender a sua submissão, ela vai se revoltar. Por quê? Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu cuido de criança, eu faço isso, eu faço aquilo, e esse homem não faz nada. Quer dizer, essas palavras já revelam que ela não sabe a sua submissão qual é. E por ela não saber a submissão, ela começa a comparar a submissão dela com a missão do marido. E vice-versa. Então, todas as mulheres que estão na submissão entendem que o seu trabalho é um trabalho mais árduo. Que, entre aspas, a cobrança em cima dela é muito grande. Meu amigo, a responsabilidade de cuidar de filhos não é brincadeira. A responsabilidade de, cuidar do marido, cuidar de filho, porque o marido é um filho mais velho, é um filho mais crescido, né? É uma criança mais crescida, porque você que é casada, você que é mulher, você sabe que tem coisas que o marido faz que só os filhos de colo para fazer, né? Não é? E a mulher que está nessa submissão, ela sabe como que é a função dela, e por isso ela administra com muita preciosidade, com muito êxito. Essa é a grande realidade. Vamos lá para mais um aqui, que nós já vamos encerrar a mensagem para não ficar muito extensa. Quinta função da mulher, da esposa. Quinta função da mulher na família, o dever dela. Qual que é? Edificar o lar. Não entendi, pastor. Edificar o lar. Essa função, enquanto a função do homem é ser o sacerdote da família, a função da mulher é edificar o lar. De que maneira? Sendo a profeta da família. Se o homem é o sacerdote, a mulher é a profetisa. Pega isso daqui. Se o homem é o sacerdote, a mulher é a profetisa. Como assim profetiza? O sacerdote tem a função de levar o que é da terra para o céu. O profeta tem a função de trazer o que é do céu
para a terra. E a função da mulher é trazer o céu dentro de casa. A função da mulher é trazer o céu dentro de casa. Eu estou falando isso, está me arrepiando inteiro. Inteiro. Meu Deus do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. A função da mulher é trazer o céu dentro de casa. De que maneira, pastor? Escuta o que eu vou dizer para você. Uma das grandes funções da mulher, das grandes, é dentro dessa função de ser a profetisa do lar, é de trazer a paz para dentro de casa. Sabe como que uma das coisas que muitas mulheres, ela traz a perturbação para dentro de casa? Porque ela não consegue administrar e ela joga filho contra o pai, joga pai contra filho. Ela não consegue apaziguar, sabe? Muitas das vezes o filho faz uma arte, a arte que ela consegue consertar, porque é filho, é filha. Ela e ele conseguem consertar. Melhor, ela consegue consertar. Aí o que ela faz? Ela não conserta. Ela passa a mão no telefone e liga para o marido. Olha, fulano de tal fez isso em casa. O marido está lá no trabalho cheio de problema. O chefe em cima dele ali pressionando. Ali na cabeça dele já vira um vulcão. Ele vem do trabalho furioso. E a primeira coisa que ele faz é partir para cima do filho ou da filha. E você está entendendo? E aí, pastor, o que é isso? Ela poderia consertar isso. Ela poderia consertar. Mas ela não foi sábia. Ela não foi uma profetisa dentro de casa. Ela gerou o climão. Ela gerou o clima tenso, o clima pesado. Ela gerou a gritaria. Ela gerou o choro. Porque ela não conseguiu consertar uma coisinha. Pastor, quer dizer então que como mulher a gente não pode fazer isso. Falar para o marido de um filho que é rebelde. Você é mulher, você é mãe, você sabe aquilo que passa do limite e aquilo que dá para você resolver. Você como mãe, você sabe aquilo que está dentro da tua alçada e aquilo que foge da alçada. Eu estou citando de coisas que está dentro da alçada e muitos não sabem resolver. Você está conseguindo compreender? Deu para você entender isso? Muitas das vezes tem coisas que ela pode resolver. Tem coisas que ela pode, mas ela não resolve. A mulher, a mãe, ela sabe o momento certo, né, de levar um problema para o marido e de não levar. A mulher, ela tem esse discernimento. Você que é mulher, você sabe. Só de você olhar para o teu marido, você sabe se ele está em paz, se ele está tranquilo, se ele está agitado, se ele está preocupado, se ele está irado. Você está entendendo? Você sabe se ele está de conversa, né, bom para conversar, ou se ele não está bom para conversar. A mulher sabe disso. Ela sabe. Por quê? Porque isso é um talento que nasceu na genética da mulher. Deus deu isso para a mulher. Você consegue compreender? Então, a função dela é apaziguar. É apaziguar. Não é jogar marido contra filho, filho contra marido e vice-versa. Isso daí é função de mulher que não é sábia, mulher tola. A mulher sábia, ela edifica. E dentro dessa edificação, ela é a profeta da casa. Como assim, pastor? A tua oração, minha irmã, escute, a tua oração é o ponto de equilíbrio dentro de casa. A tua oração é a base para jogar demônios por terra. A tua oração é a base para demônios se afugentar e para o mal ser repreendido. A tua oração, o teu jejum, a tua espiritualidade, sabe? A sua oração, o seu jejum, sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus é o equilíbrio. Mulher que ora, mulher que busca Deus, mulher que tem intimidade, volta e meia Deus está dando para ela revelações em sonho, mostrando o que está acontecendo na família em sonho. Deus fala com ela em revelação, Deus fala com ela em palavra, Deus traz para ela. Deus traz, por quê? Porque ela é a profetisa. Enquanto o homem é o sacerdote que leva o que está na terra para o céu, ela é a profetisa que traz o que está no céu para a terra. E dentro desse trazer, Deus fala com ela. Deus dá a direção. O marido está lá descabeceado, querendo largar o trabalho, Deus fala com ela em sonho. De manhã ela já acorda. Vem cá. Não saia, não peça conta. Deus falou que não é para sair, continue lá. Você está entendendo? Ela bate o olho. Escuta, esse camarada não serve para ser teu amigo. Isso aí é tribulado. Isso aí é falso.
Quando você vira as costas, ele fica te olhando do pé para a cabeça. Esse camarada tem inveja de você. Isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher que edifica o lar, mulher que profetiza. Ela vê, ela orienta. Um homem que tem uma mulher que é uma verdadeira profetisa, ele só quebra a cara se ele realmente for cabeça dura, porque sempre ela vai estar orientando. Esse camarada tem inveja de ti. Finge que é teu amigo, mas morre de inveja de você. Morre de inveja de ti. Eu vejo isso daí nas conversas dele, ele te olhando, o jeito dele te olhar, ele tem inveja. Isso é coisa de mulher. Mulher que tem Deus tem essa visibilidade. Cuidado. Esses parentes teus aí, ó, que você defende tanto, isso aí quer te sugar. Isso aí é um grupo de chupim que quer te sugar. Cuidado com essa parentela. Isso é coisa de mulher que realmente tem a visão. Ela vê, ela enxerga. Ela enxerga. E isso é o que falta muitas das vezes. Como diz aqui a Simone Furtado, né? Mas eles geralmente escutam os de fora, pastor. Pois é, e quebra a cara. Escuta os de fora e toma no meio dos dedos. Essa é a realidade. Por quê? Porque é assim que funciona. A mulher que é profetisa da casa, a mulher que edifica o lar, ela tem essa visão. Ela consegue enxergar o amigo falso, né? Tá lá bajulando o marido dela e elogiando, e aquele converseiro todo, ela tá só de olho. Esse camarada é perigoso, hein? Cuidado com esse camarada, isso é perigoso. Isso é perigoso, cuidado. Ela tem um olhar clínico, ela olha, para de andar com esse camarada, isso é mulherengo, isso é tranqueira. Isso daí é tranqueira. Isso aí não vale nada. Isso aí, quando você vira as costas, ele está rabiscando o olho e olhando para a mulherada. Cuidado andando com essa pessoa. Isso é coisa de mulher. E se o homem ele realmente entende o que é família, ele vai ouvir os conselhos e o mal nunca vai ter força para entrar e destruir. Nunca vai ter força para entrar e causar destruição total. Essa é a grande realidade. Você consegue compreender? Deu para entender? E você conseguiu entender por que os casamentos de hoje em dia não perduram como os casamentos de antes? Porque os casamentos de antes, por mais que as pessoas não tinham tanto estudo, não tinham tanta tecnologia, mas eles tinham o entendimento do que é o casamento, do que é a função de cada um. Hoje em dia, tem estudo, tem tecnologia, tem de tudo, mas as pessoas não sabem a sua função. E por isso, não dura quase nada. Não dura quase absolutamente nada. Eu vou fazer uma pergunta aqui e encerro a minha participação. Vou fazer uma pergunta. Você que é mulher, seja sincera. Sincera. Já aconteceu na sua vida de você bater um olho num camarada que supostamente era amigo do teu marido e você falar para ele assim, ó, pro teu marido, esse camarada aí não é teu amigo. Isso não presta. Isso é tranqueira. Já aconteceu isso? Porque às vezes a gente está pregando e falando e dentro da batalha espiritual, porque eu estou pregando aqui, mas tem uma batalha espiritual acontecendo aqui, para mim que estou transmitindo a mensagem, e para você que está ouvindo. E dentro da batalha espiritual, vem as setas, um exemplo que você está, a seta dizendo assim, não, isso que você falou não é verdade. Isso que você falou aí está a ter constrangido muitas mulheres e muitos homens, porque isso não é verdade. Elas não fazem isso de chegar a dar um toque para o marido, de amigo que não presta, de gente que é da parentela, que está ali só igual chupim sugando, isso e aquilo. Eu gostaria que vocês escrevessem. Eu estou falando a realidade, eu estou sendo muito sincero e transparente com você. Dentro da batalha espiritual, essas setas de pensamento que veio agora. Você falou bobagem, isso não. É a seta do mal. Para quê? Para tentar desconjuntar e desequilibrar no final da mensagem. Mas eu acredito e sei que eu estou falando aqui algo da parte de Deus para você. Eu estou falando algo da parte de Deus, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza e sei que é o mal lutando para tentar desconjuntar e desconcertar o que está sendo pregado aqui nesse instante. Mas é a grande realidade. Então, ó, eu vou concluir com vocês. Né? Teve pessoa que escreveu assim, pastor, cadê o segredo revelado? Está revelado aí, ó, 1h30 de mensagem. Para que mais segredo do que esse? Para que mais segredo do que esse? Você entende? Pastor, e a foto aí dos casais que estão na miniatura, o que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Não se apresente para o teu marido, minha amiga, com camisa de Lula 13 nem de Bolsonaro 22. Isso aí você vai fazer o clima ir lá embaixo. Você está entendendo? Eu vou fazer uma oração para vocês e vou responder as perguntas e as respostas. Olha aí, ó. Muitas pessoas respondendo. Que maravilha, hein? Que maravilha. Deixa eu
eu fazer uma breve oração para você. Abra sua mão, abra sua mão. Que o Altíssimo Deus te abençoe, te cubra de milagres e de bênçãos. Que o Senhor venha abençoar o teu esposo, abençoar a tua esposa, venha abençoar a tua casa, teus filhos e todos aqueles que você ama. Que a bênção de Deus que enriquece, sem acrescentadores, esteja na sua vida, não somente hoje, mas amanhã e eternamente, em nome de Jesus. E que todos os homens, pais de famílias que estão aqui, venham ser homens cabeça do lar, amar a esposa, venha ser o provedor do lar, venha proteger a família, venha ser o verdadeiro sacerdote. Que todas as mulheres venham ser verdadeiras adjutoras, venha ser amante do seu verdadeiro marido, venha ser administradora, venha ser submissa e venha ser a profetisa do lar, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem, graças a Deus por essa oportunidade. Em nome de Jesus.